Bom dia, pessoal. Primeiro ano. Vamos hoje entrar no último capítulo aqui do nosso livro. E o assunto vai ser a reforma, né? As reformas protestantes, né? Então, a gente vai ver aqui, compartilhando aqui o material com vocês, né? O último capítulo ali, reformas religiosas. Então, a gente vê aqui, no início da página, católicos e luteranos, né, se reconciliam. Isso aqui, então, é algo, né, que aconteceu mais recentemente, né? Ficou bem claro aqui, vocês leem aqui, tá? Isso aqui é interessante. Eu vou entrar em detalhes aqui sobre essa parte. A gente tem um gráfico aqui, né, do percentual de católicos, apostólicos e romanos no Brasil e outras, né, outras determinações religiosas. Então, nós temos aqui o catolicismo ainda predomina, né, com mais de 60%, algo entre 63%, né, por cento da população é católica. Nós temos aqui um percentual da população de mais ou menos 20 a 25% aqui de evangélico. Daí nós temos os espíritas também, que cresceu muito, né, desde a década de 40. Na verdade, não cresceu muito, dobrou, né, o número. Né? Aqui tem outras determinações, né? Então, aqui nós temos bandistas, muçulmanos, judeus, aí que se encaixam, né? E os que não declaram, né, não tem religião nenhuma, né, ditos ateus, né, que também cresceu numa proporção muito grande, se a gente observar, né, que chegam a corresponder praticamente a 9, entre 8 a 9% da população atual do país. Né? Dados aqui de 2010, claro que esses dados agora, 10 anos depois, estão mudados, mas só para a gente ter uma base. Então, vamos entender aqui o que foi a reforma, né? Chamada reforma religiosa. Então, a gente vê aqui, a gente já estudou a Idade Média e viu ali que ocorreram várias coisas na Idade Média. Então, principalmente na Baixa Idade Média. A gente vê a ascensão da burguesia. Ali a gente vê a ascensão do capitalismo. E o acúmulo de capital, o acúmulo de recursos, né, era visto pela igreja como um pecado. Era o pecado, né, da ganância. E você ter lucro, né, comprar uma coisa por 10 e revender por 11, por 12, é chamada usura. Então, ali você está tendo lucro, né? E lucro significa ganância também. Então, havia o pecado da usura. Né? Cobrar juros, por exemplo. Então, empresta-se um valor, né? E aí, dali 30 dias, ou menos, ou mais, você recebe de volta aquele valor que emprestou, acrescido de uma quantidade, né? Para, né, dar lucro, né? O juro. Né? Então, isso era visto como uma heresia também. Né? Era visto como um pecado, porque ganhar dinheiro sem trabalhar, na concepção da época, né, da Igreja Católica, você simplesmente ter um dinheiro, qualquer outra coisa, e emprestar, e quando for devolvido esse empréstimo, você receber uma quantidade a mais, é ganhar, né, sobre o trabalho dos outros. Então, você não trabalhou, você simplesmente pegou aquele dinheiro, emprestou e ficou aguardando a devolução com um acréscimo, com lucro. Então, você, na visão, né, da época da Igreja Católica, você estaria usando o tempo para ganhar dinheiro e não o trabalho para ganhar dinheiro. E o tempo pertencia a Deus, o tempo estava no domínio de Deus, então você estava usando algo que não lhe cabia usar. O tempo, como a gente já estudou, né, na Idade Média, ele era determinado até pela igreja. Não haviam relógios naquele tempo. As atividades cotidianas eram determinadas pelas badaladas dos sinos, né, nas igrejas. Naquele tempo não tinha avião, não tinha automóvel, não tinha internet, não tinha aquele barulho que a gente tem hoje. Então, um sino ele era ouvido a quilômetros de distância. Então, a igreja que dizia, né? Havia os monges que ficavam de vigília, ficavam fazendo suas orações, né, suas ladainhas,
e eles tocavam o sino para as pessoas acordarem e iniciarem suas atividades diárias. Ao meio-dia tocava-se o sino para as pessoas irem se alimentar. No final do dia, quando o sol se punha, havia, né, um novo badalar de sinos, que era o sinal de que as pessoas deviam se recolher. Então, a igreja dominava o tempo, que era um atributo de Deus. E uma pessoa usar o tempo para ganhar dinheiro sem trabalhar era visto como um pecado, o pecado da usura. Né? Ter o lucro também, né? Vender tendo lucros, porque a gente sabe que após ali a queda do Império Romano, praticamente a moeda, né? Desapareceram as moedas ali ainda no tempo de Carlos Magno, ainda havia um fluxo ainda de metais, né, preciosos na Europa, mas depois acabou-se. Então tudo era feito na base da troca. E as trocas, elas tinham a princípio eram justas, né? Eu troco isso por aquilo. O agricultor produz o trigo, produz a cevada, e aí ele troca com o carpinteiro por uma mesa, por um banco, entendeu? Por, né? Com o ferreiro por ferramentas, e o ferreiro troca por alimento. Então eram trocas justas, né? Era trabalho trocado por trabalho. E agora chega o burguês, que ele compra um produto às vezes e vende pelo dobro, né? De acordo com a demanda, a lei de oferta e procura. E aí isso é contestado pela igreja, que isso não é um pecado, isso é se aproveitar dos outros. Então a burguesia, ela era vista como um grupo, né, social de pecadores, de hereges. Essa era a visão que se tinha da burguesia ali no início ali da Alta Idade Média, século XIII, XIV. E essa visão só mudou, né, quando os cardeais, os bispos, os papas começaram a pedir dinheiro emprestado para a burguesia, para fazerem as suas grandes catedrais, os seus palácios, os seus... Então, aí, para manterem o luxo, né, das suas verdadeiras cortes, né, da corte papal. Então, aí começou a mudar o conceito da igreja também sobre o tempo, né, sobre a usura, porque eles também passaram a se beneficiar da usura. Os burgueses faziam doações, né, de grande valor à igreja, como a gente vai ver aqui no dado capítulo, e aí, para fazer essas doações para a igreja, a burguesia deveria lucrar com esses negócios. Então, a igreja começou a ver que criticar a usura, criticar o lucro, não era assim tão conveniente para eles, mais. Não era mais tão conveniente. Então, eles acabaram, com o passar do tempo, aceitando, né, esses pecados, né? E não chamando mais de tão pecaminosos assim. Então, aqui, a gente vê que havia também uma resistência, né? Tanto da nobreza quanto de todo mundo, aos tributos que eram pagos à igreja. Então, havia também uma vontade das pessoas de enfraquecerem também o poder da igreja. Porque os papas, eles mandavam mais do que reis. Haviam cardeais que mandavam mais do que duques, mais do que soberanos. Porque eles tinham aquela, né, eram investidos, né, da ideia da representação, da representatividade de Deus na Terra. Então, a coisa que um nobre mais temia era ser excomungado da igreja. Se uma pessoa fosse excomungada da igreja, principalmente um nobre, ele virava um nada. Ele era visto como um pária na sociedade, ele era um amaldiçoado, ele era um condenado ao inferno.
Então ele perdia seu prestígio, respeito, e isso ia desde o camponês até o rei, entendeu? Então todos se submetiam ao poder do alto clero. E isso gerava uma resistência também. Havia aquela vontade, né, de grande parte ali da nobreza, né, e também das pessoas mais pobres, né, dos servos, dos camponeses, enfim, e burgueses, de escaparem desse domínio da igreja, principalmente dos tributos, né, cobrados pela igreja. A gente viu, né, na Idade Média, lá na Alta Idade Média, a quantidade de tributos, né? E havia tributos para a igreja, né? O dízimo era obrigatório, a igreja detinha 30%, em média, de todas as terras agricultáveis, né, da Europa, por exemplo. Então ela tinha um poder muito grande e também exercia uma exploração muito grande sobre a sociedade, né? Então isso foram fatores que foram contribuindo para a reforma, né, para esse enfrentamento à autoridade da igreja. Então vamos ver aqui. Havia também a questão, né? Havia também a questão da falta de ética do alto clero. O padre, o diácono, aquele ali, o monge, eles seguiam uma vida até, digamos assim, regrada, né, dentro dos princípios do cristianismo. Então, não todos, mas a maioria deles, né, desse baixo clero, que é chamado, eles praticavam, né, a humildade, o celibato, não viviam na luxúria, né? Claro que todos cometiam alguns pecados, né? Mas não era aquela coisa extravagante em comparação ao alto clero. Bispos cardeais tinham filhos, né, com várias mulheres diferentes. Isso era escandaloso, né? Mas ninguém ousava contestar, porque havia aquela concepção, né? Quem contesta o clero está contestando Deus, né? Porque o clero está aqui, aquela pessoa ali, aquele homem chegou ao cargo, né, a posição de bispo, de cardeal, por vontade de Deus. Então, mesmo ele sendo um pecador, né, eu é que não vou levantar a voz contra ele, eu posso ser excomungado, entendeu? Então, em Roma, né, nos palácios, no Palácio Papal, né, do Papa, haviam orgias, haviam festas, banquetes enormes, era uma coisa grotesca, chocante, né? Havia até exploração da prostituição pelo alto clero. Eram bordéis, né, que existiam em Roma, em vários lugares, que ali tinha, né, além de serem tolerados, né, ainda havia ali um pagamento, né, para a igreja, ali, para o alto clero, né, para autorizar o funcionamento daquelas casas de prostituição. Era uma coisa escandalosa, vexaminosa. E ninguém podia reclamar, porque se reclamasse, podia ser excomungado, ou pior, além de excomungado, ir para a fogueira, ser queimado, né, ser morto, ou então jogado, né, no calabouço, na prisão. Porque o poder dos cardeais e do Papa era incontestável. Eles tinham força militar também. Eles financiavam guerras de acordo com seus interesses políticos, né, estratégicos, chegavam a financiar campanhas militares, né? Enfim, a gente vê papas, né, que, por exemplo, né, papas que incentivaram cruzadas, né, o Papa lá Inocêncio, Gregório, esses papas aí, incentivaram expedições militares, né, que cometeram verdadeiros genocídios, né, no Oriente Médio ali. Tudo, né, por interesses econômicos e políticos, né? Então, isso tudo foi, né, foi levando a essa situação, né? Crise do século XIV, Guerra dos 100 Anos, aquele conflito entre Inglaterra e França, né, que durou, na verdade, 116 anos, 1337 a 1453, né, ali houve também um enfraquecimento da igreja também na França, em detrimento do poder dos reis, que começou a se fortalecer. A gente já estudou isso, né? Começou ali, então, à medida que foi enfraquecendo o poder dos papas, dos cardeais, né,
Começou a aumentar o poder do quê? De quem? Dos reis, que passaram a ter mais autonomia, passaram a submeter o clero, né, à sua vontade. No absolutismo, o rei, como já disse, tinha o poder absoluto. Né? Não havia nenhum risco de ser excomungado por um papa, por alguém. Aí se reverteu a situação. Então, na Guerra dos 100 Anos, começou a haver, né, o fortalecimento, né, do poder do rei, né, a centralização do poder na França, né, principalmente na França. Nessa época era a sede do papado. Né, o papado, com medo, né, de invasões, enfim, dos constantes conflitos que haviam na Península Itálica, né, entre as cidades-estado, entre as repúblicas italianas, o papado se transferiu para a cidade de Avignon, né, na França, ainda ali no século XIV. Então, ali Roma, né, ficava um alto clero lá em Roma, mas todos tinham que se reportar a Avignon, na França, para tratar assuntos diretamente com o Papa. Então, o Papa exercia o seu papado, que é o reinado do Papa, né, a partir da França, não era mais nem em Roma, né, nessa época. Depois houve o retorno, né, do Papa para a Itália, né, tempos depois, ali já no século XV ainda, né, houve um retorno. Então teve a peste negra. A peste negra foi fundamental para também dar um impulso a essas reformas. Porque o que aconteceu na peste negra? Os padres, né, os bispos, eles faziam missas, né, pedindo ajuda divina a ajuda de Deus e dos santos, né, para erradicarem aquela praga, né, aquela peste que estava matando as pessoas. Mas, no entanto, aí, quanto mais pessoas se aglomeravam, né, ali, né, aí morriam mais gente. Então, quanto mais eles rezavam, literalmente morriam mais pessoas. Né? Não parava, a peste se alastrava. Isso começou a fazer as pessoas pensarem que esse não atendimento de Deus às preces, às missas, né, oficiadas pelos padres e pelo clero em geral, não estavam sendo atendidas justamente por causa da má conduta do clero. Então, como é que um bispo, que é um devasso, é um cara, né, que não respeita os dogmas da igreja, que tem filhos espalhados, ilegítimos espalhados, né, por todos os cantos, e que vive de ostentação, de banquetes, enquanto o povo passa fome, como é que ele vai ter pureza de espírito, de alma, para reivindicar alguma coisa a Deus ou aos santos? Então as pessoas começaram a pensar, é por isso que Deus está castigando, né? Está castigando as pessoas, por causa da podridão do clero, entendeu? Então as pessoas começaram a ver o clero como, né, a razão daquela peste, é um castigo de Deus, a má conduta do clero. Daí todo mundo pagava por tabela, porque as pessoas aceitavam aquilo. Né? E também, outro fator é que morreu tanto padre, bispo, diácono, monge nessa peste negra, porque eles iam dar extremunção para os moribundos e lá, né, acabavam se contaminando, né, também. Né? Então, quando as pessoas começaram a ver, né, que em certas cidades, né, todas as cidades medievais, vale a pena mostrar para vocês, elas ficavam à beira de rios, né, tem a fonte de água, né, a fonte de água perene, né, constante. Então, era tanta gente que morria e o medo que as pessoas tinham de pegar nos cadáveres que as pessoas simplesmente jogavam nos rios, né, os corpos, jogavam nos rios para levar para a cidade lá na frente. Né? Sai daqui, vai lá para a cidade na frente. Ninguém queria enterrar. Né? E também não queriam queimar os corpos, porque isso era coisa do paganismo, queimar. A cremação era associada ao paganismo. Né? Você podia queimar, assim, a não ser que fosse um pagão, aí podia colocar numa estaca e tocar fogo. Né? A não ser que fosse um herege. Né? Mas ninguém queria tocar fogo nas pessoas, ninguém nem tinha tempo para isso. E nem havia combustível também abundante. Naquele tempo não tinha gasolina, não tinha essas coisas, não. O combustível era o sebo de carneiro, né? Era, né? Era o azeite, então ninguém ia jogar comida, né? Ali para tocar fogo em cadáveres. Então ninguém queria fazer isso, simplesmente jogavam nos rios. E as pessoas começaram a ver
corpos de padres e bispos ali simplesmente jogados. Imagina, nem sequer o velório, né, esses bispos, ninguém queria fazer o velório deles, para não se contaminar também, então jogavam ali. As pessoas começavam a ver, né, membros do clero no meio ali, né, aquela massa putréfata de cadáveres ali, né, nos rios, né, enfim, enganchando nos galhos, nas margens. Então, isso fez as pessoas pensarem que eles não eram tão santos assim, que eles estavam também pagando pelos seus pecados. E aí começou também a haver uma descrença no cristianismo também, com a peste negra, porque as pessoas pensavam assim: tudo bem, né? Um bispo ali corrupto, devasso morrer, um burguês ganancioso morrer, ser castigado, né, um marido infiel, uma esposa infiel, né, morrer, né, um bandido, né, morrer, um criminoso. Uma pessoa inocente morreu, não, mas ele deve ter cometido alguma afronta a Deus. Né? Mas aí morriam bebês, morriam crianças. Eu pensava, mas que justiça divina é essa que mata todo mundo, né? Mata inocente? Que pecado que tem um bebê? Ele acabou de nascer, caramba. Como é que ele pega a peste? Como é que um bebê, uma criança de 2, 3 meses é um pecador? Ah, mas todos nascem pecadores, pecado de Adão e Eva. Mas não colava, as pessoas não entendiam. Não se pode comparar o pecado de uma criança, de um bebê de 3 meses, uma criança de 1, 2 anos, com o pecado de um daqueles membros do clero e dos burgueses, né, gananciosos. Né? Não se pode comparar. Então, que justiça divina é essa? Então, começou a haver realmente, né, uma proliferação assim de ateísmo mesmo, as pessoas não acreditarem mais nas escrituras, né, na religião, dizendo, não, isso aqui o demônio invadiu a terra e pronto, e Deus não está nem aí fazendo nada. Né? O demônio tomou de conta, está matando mulher, criança, está matando inocente, culpado, né? E onde está Deus nisso? Né? Seus representantes não conseguem fazer nada. Quanto mais rezam, mais gente morre. Justamente por isso. Eles faziam missas, né, juntando centenas de pessoas em catedrais, né? E aí a contaminação ali, né? Que era a pulguinha, né? E o pessoal na Idade Média, você sabe, não era muito higiênico, né? E ninguém ficava fazendo a barba, era tudo barbudo. A gente vê aqueles filmes ali, que tem os caras lá na Idade Média, o servo tudo barbeados. Isso não existia, meu amigo. Os caras eram tudo barbudão mesmo, entendeu? Cabeludão, faziam aquele penteado assim, né? Que bota cabelo de cuia, né? Faz aquele redondinho assim, mas a barba era difícil de manter, né? O rosto sem barba. E aí o frio também, as pessoas usavam roupas pesadas, e aí as pessoas pensavam, tomar banho no frio daquele, sem aquecimento. As pessoas passavam semanas, meses sem tomar banho, desde o servo até o nobre, né? E aí acumulava pulgas nas pessoas, né? Que eram o vetor, né? Da peste bubônica. E aí o pessoal estava aqui, se coçava, a pulguinha pulava da barba de um para o outro, picava outro dia, né? E aí, meu amigo, né? Quanto mais se faziam missas para tentar conter a praga, né? Era um coça-coça dali, coça de cá, coça de lá, e todo mundo se contaminando. Né? Esse coça-coça aí, o capeta aí. Então, a, com a igreja também, depois depois de 4 anos de peste negra, né? Claro que ela, 4 anos aqui daquele ápice, né? Da linha de contaminação, mas passou muitos anos, né? Pessoas aqui e acolá morrendo, né? Mas aí a igreja, né? Chegou à conclusão que daí realmente, né? Eles estavam pecando demais, né? Resolveram dar uma maneirada assim na conduta do clero, né? Mas de leve, né? Façam mais, né? As câmaras façam um pouco mais escondido, né? Não sejam tão arrogantes de mostrar, né, a sua vida, né, para os outros, né, para todos verem. Né? Pequem mais, né, mas em segredo, digamos assim. Né? Então, eles começaram a dizer realmente, por causa dos pecados do homem. Né? Então, não é por causa dos pecados da igreja, porque os pecados do homem, né, em geral, generalizando, né, tirando, se livrando um pouco da culpa, né? É que chegou-se a esse castigo divino. Então, Deus agora quer que nos redimamos. Então,
Agora é o seguinte, né? Vocês têm que fazer boas obras, né, para a igreja, vocês têm que mostrar, né, sua devoção a Deus. Então, os servos, coitados, né, era-lhes explorado ainda mais a mão de obra. Trabalhem para construir um templo, uma igreja, e vocês são perdoados seus pecados. Não tem dinheiro? Ah, mas tem porco, tem galinha, tem uma vaca, né, tem uma ovelha, né, doem para a igreja, enfim, né, o que vocês tiverem. Se não tiver nada, doem a sua mão de obra para construir, né, a obra de Deus na terra. E quem é rico, ó, dinheirinho, né? Aí começou-se a vender-se a salvação. Começaram os burgueses, né, também temerosos. Nossa, eu pequei demais, eu lucrei muito esse ano. Nossa senhora, eu acho que eu cobri um pouquinho mais de juro lá daquele empréstimo que eu fiz, coitado. Eu tomei a casa daquele ali. Nossa senhora, não devia ter feito isso. Ah, já sei, vou me redimir. Vou fazer, né, pegar uma parte dos meus lucros aqui e vou lá na igreja, né, e vou depositar lá na igreja. Está aqui a minha doação, né, aqui para amenizar, né, meus pecados. Né? Daí os bispos, né, viram, oh, meu amigo, se você continuar assim, você será salvo, com certeza. Aí as pessoas tinham essa fé, né? Tinham esse temor, né? Esse grande temor. E aí nobres também faziam, né? Ah, eu acho que eu não fui tão bom como deveria ter sido. Ah, já sei, vou doar dinheiro para a igreja. Aí eu vou construir a obra de Deus na terra e aí eu estarei salvo. Né? Então, quanto mais eu doar, né? Mais, né? A balança vai pender para o meu favor, né? A meu favor. E aí, né? Eu vou, né? Ter a salvação. Ó, aí a igreja, ó, ah, meu amigo, bombou a igreja, meu amigo. Aí tinha dinheiro, meu amigo. Aí tinha dinheiro. Aí começava a ganhar dinheiro. Então, vocês observam, né? Como é que funcionavam as coisas, né? Era assim, né? Era uma questão financeira misturada com teologia, né? Não difere muito de hoje, falando aqui, né, para vocês, assim, né? Então, né? Então, vamos ver aqui. Descontentamento da burguesia. Né? Tem esse quadro magnífico aqui, esse quadro aqui do Peter Bruegel, que é um grande artista, né, holandês, né? Peter Bruegel. Então, ele faz aqui um retrato, né, da 1562, né, o triunfo da morte, que ele relata, né, as mazelas, né, que ele mistura a peste negra com as guerras, né, com a ganância, ele mistura tudo numa tela, né, fantástica que ele faz aqui, né? Não, não é assim um quadro para você botar uma reprodução na parede, né? Que se você for olhar assim é bem bizarro, né? Ainda mais, né, nesses tempos de hoje, de pandemia, né? Mas é interessante, a gente vê exércitos cristãos marchando, né? Máquinas de guerra, né? É uma coisa meio surrealista, parece as pinturas do Salvador Dalí, né? E a gente vê rodas de carroças suspensas, né? Aqui, uma coisa bem assim surreal, psicodélica, né? Pessoas, né, suspensas lá em cima. Nós vemos aqui reis caídos, né? Nós vemos aqui cães comendo pessoas, cães magros, né? Se alimentando de cadáveres, carroças sendo puxadas por um cavalo morto, moribundo, né? Cavalgado por um, um demônio, né? Uma pessoa, um esqueleto, né? Uma pessoa cadavérica, né? Ixi, uma carroça cheia de crânios, e aqui atrás, né, o clero rezando, rezando e abençoando, né, todo mundo, e um rio, né, com pessoas pulando dentro. Nós vemos aqui sempre símbolos, né, cristãos, um torreão medieval lá atrás, né, um templo fortificado, lá atrás, não sei se é um templo, uma casa, uma construção, né? Pessoas aqui se protegendo, né? Trazem muralhas, mas não adianta muito. Né? Pessoas sendo suspensas, o sino, né? Tocando, sendo impulsionado, né? Por dois cadáveres, né? O sino sendo badalado por dois cadáveres. O que é que nós podemos observar mais aqui? Uma mesa, né? Uma mesa com comida, só que ninguém está comendo. O que mais nós temos aqui? Né, o triunfo da morte. Né? Já é realmente, né,
aqui, né, representa realmente, né, essa ideia, né, esse quadro. Né? É um caos, é uma coisa caótica. Né? Nós vemos doença, morte, cadáveres, cães famintos. Né? E esse clero aqui, são todos cadáverezinhos, esse clero. Que coisa absurda, que coisa mórbida. Olha, o clero, tá vendo? É praticamente assim uma afronta, né? Como se fosse praticamente a Santa Ceia, né? Se a gente for observar assim, né? Aqui parece o Cristo morto, né? Aqui os discípulos, né? Como cadáveres. Né? Ah, isso aqui é uma heresia. Como é que esse cara não foi ainda para a fogueira, rapaz? Né? Ele escapou. Esse cara tinha muita influência. Nós vemos demônios alados, libélulas aqui voando. Ah, rapaz, esse quadro é um quadro enorme, um painel enorme também, né? Bem grande. Caberia numa parede inteira. Né? Nossa, eu vou parar de analisar esse quadro aqui, que eu estou me empolgando com esse negócio. Nossa. Vamos ver aqui. Descontentamento da burguesia. Eu falei, né? A usura, tudo deveria ser vendido pelo preço justo, né? O justo preço. Né? Interesses absolutistas. Interesse dos reis, minha gente, de enfraquecer o poder do clero. Os caras não conseguiam governar praticamente. A igreja levava 30% de todos os recursos ali do reino, entenderam? Levava tudo. Tinha 30% das terras, tinha o dízimo, tinha isso aqui, aquilo lá, se intrometiam, diziam até com quem podia casar com quem, né? Quem não podia casar com quem, se intrometiam em tudo, era uma politicagem danada. Então, os reis, para eles realmente governarem, para eles poderem governar, tomarem suas decisões, eles tinham que enfraquecer o poder da igreja, né? Porque aquilo ali era um entrave. A igreja, que tem o poder espiritual, se misturava no poder temporal. Né? Se misturava ali no poder temporal, que é o poder dos reis, não é o poder dos homens. Né? O poder temporal tem o poder espiritual. Eles ficavam se intrometendo, enfim. Né? E aí, os monarcas, era de sumo interesse deles enfraquecer o clero, entenderam? Porque ninguém. E a burguesia também, né? Também a burguesia. Né? A gente vê que depois fizeram parceria. Né? Na Itália, por exemplo, era da burguesia que saíam os bispos, os cardeais. O cara não precisava ter nenhuma vocação religiosa. Né? As grandes famílias burguesas compravam, né, esses cargos na igreja. Né? E os cardeais, os papas, né, concordavam, porque daí recebiam doações generosas, né, e apoio político. Né? Então ali havia uma negociação entre burguesia e clero também. Né? E a burguesia, claro, como eu falei para vocês, acabou vencendo. Né? Porque quando a igreja passou a pegar empréstimos, né, e também lucrar muito com as doações dos burgueses pecadores, né, eles começaram a ver a usura, né, e o preço justo, assim, com essas ideias antiquadas, né, ideias antiquadas. Né? Então, isso foi isso, né? Então, encerrando essa página aqui, para não tornar muito extensa a aula, né, nós temos aqui, né, as chamadas divergências teológicas. Né? Aí tinha aquela coisa toda, né, de que só através de um padre, né, de um membro do clero pode-se chegar à salvação. Aí não, tinha aquela coisa também, não, eu posso conversar com Deus diretamente, sem intermediário, né, como se fosse, começaram a ser levantadas essas teorias, né, como era o cristianismo no início, chamado cristianismo gnóstico, né, ou primitivo, né, que daí, porque a igreja foi institucionalizada pelo Império Romano, né, para os imperadores terem mais poder, né, sobre a população, né? Com uma religião que fosse mais popular, né? Que agregasse todos os plebeus, né? Porque na decadência do Império Romano, aquela ideia de que os Césares estavam lá por vontade dos deuses já estava, né? Já estava indo por água abaixo. Né? Então eles pensaram, não, vamos, né, abraçar uma religião que seja mais popular, né? Que o pobre e o rico tenham a chance de chegar ao paraíso, né? Porque nas religiões antigas, né? As religiões, na adoração dos deuses, são os poderosos, né? Os heróis, né? Eu tinha que fazer uma coisa espetacular para ser o queridinho dos deuses. Né? E daí, ali no cristianismo, não. Né? Só que eles desvirtuaram meio que o cristianismo, né? Institucionalizaram, criaram mais uma instituição para exercer poder, né? Dominação sobre a população,
Tanto é que eles erradicaram as outras religiões, né? Baniram e puniram com a morte aqueles que continuaram professando as chamadas religiões pagãs, né? No Império Romano, sendo que menos de 10% da população era cristã, mas impôs sua vontade aos outros 90% que não eram. Né? Ali no ano 380, 390 ali. Né? E aí a igreja passou a ser um instrumento do Estado. Né? Então, ali havia fusão, né, entre o Estado romano e a igreja. Uma divisão de poderes ali, onde os dois, né, o clero foi instituído, né, com todo aquele seu aparato, com aquele luxo todo, né, que antes não havia no cristianismo anterior ao catolicismo. Né? No cristianismo mesmo original, chamado primitivo, né? Não era nem uma cruz o símbolo, era um peixe. Né? Jesus era associado, né, aos pescadores lá do Mar da Galileia, né? Ele era, né? Então aí foi institucionalizado, né? Quando Constantino abraçou o cristianismo, ser cristão é chique, o imperador é cristão. Aí é tipo uma modinha, né, que virou, né? Aí a elite, né, os senadores já queriam ser cristãos para estarem próximos aos imperadores, né? A não ser o Diocleciano, né, que perseguiu a igreja ali durante o reinado dele, né? Perseguiu durante 20 anos, 14 anos lá que ele governou Roma, né? Perseguiu, tentou erradicar o cristianismo, né? Mas não conseguiu. Ele acabou, né, sendo... Quando ele morreu, né, acabou, né, voltando com mais força ainda. Né? Ele tomou bens da igreja, tudo, né? Diz que ia restituir o paganismo, a adoração, né? A figura do imperador, né? Mas não deu certo. Ele foi radical demais, mas não deu certo. Até que a maioria das pessoas concordava com ele, né? Mas aí ele foi vítima lá de manobras políticas. Né? Pessoal, eu não sou anticristão, estou falando aqui da questão, né? Da questão do estamento da igreja. Entendeu? Isso que eu estou falando, certo? Eu sou cristão, estou falando aqui como é que foi instituído, né, o cristianismo, como foi institucionalizado o cristianismo, que era uma coisa simples, né, era uma religião para todos, né, e acabou se elitizando e daí sendo para todos, mas dentro de uma hierarquia, né, agregada ao Estado. Né? Então, ali a igreja cobrava tributos, tinha terras, né, acabou virando uma instituição, né, gigantesca, com poder político e financeiro gigantesco. Né? É isso que eu estou falando, que aconteceu. Né? Hoje em dia, a igreja de hoje não é aquela igreja daquela época, lógico. Você não vê o Papa aí tendo filhos, por aí nada. Né? A igreja ela passou por uma católica por uma grande reforma, né, interna, dentro dela mesma, a gente vai ver aqui. Né? E, né, hoje em dia, a conduta, né, dos padres, enfim, do clero, é muito vigiada, né, muito cobrada também. Claro que a igreja tem um patrimônio enorme, mas, né, de acordo, né, foi acumulando isso há séculos, né, desde lá do século IV foi acumulando esse patrimônio. Né? Então, aí ela é rica, né? Ela é rica, né? Mas hoje em dia ela faz muito mais pelos pobres, né? Ela tem ações, né, enfim, né, humanitárias, né? Começou a ter a partir do século XVIII, XIX, né, e XX, aí ações humanitárias, né, deixou de lado essa coisa de ganância pelo poder político, né, e viu, né, o lado realmente da função da igreja, né, da função da igreja, entendeu? Vamos comparar a igreja de hoje com a igreja desse tempo aqui que a gente está estudando. Isso seria um anacronismo, né? Seria um anacronismo, ok? Beleza, pessoal? É um capítulo extenso, tá? Vai mais uma aula aí para a gente explicar, tá? Mais uma ou duas, porque ele é bem, tá? É um capítulo muito interessante e que requer muita reflexão sobre ele, ok? Então, até a próxima aula, pessoal. Valeu.